Boa noite, garretes e garrudas. Eu percebi nas últimas aulas, com os comentários de vocês, que a maior dificuldade nem é tanto em decorar fórmula ou até fazer conta, é mais em montar e interpretar os exercícios. É ler aquilo, entender o que está me pedindo, o que eu tenho que fazer. Então a minha intenção é ir passando pelas matérias que a gente já viu, né? MMC, MDC, porcentagem, juros, conversando um pouco sobre como é que os exercícios aparecem pra gente, como é que cai mais, como é que eu monto, como é que eu interpreto, como é que eu vejo. Então esse é o nosso objetivo de hoje. Vamos começar só fazendo uma revisãozinha básica. Múltiplos e divisores. Qual é a definição dessas palavrinhas? Vamos começar aqui com os múltiplos. O que são múltiplos? Os múltiplos fazem parte do conjunto numérico de um número x que se forma através da multiplicação desse número por todos os demais números naturais. Traduzindo isso, espera que eu vou só abrir aqui no slide para conseguir ver o que eu estou apontando. Traduzindo, o que quer dizer? Os múltiplos nada mais são que o conjunto de resultados entre um número vezes qualquer número natural. Exemplo, vamos exemplificar para ficar mais fácil. Quais são os múltiplos de 2? 2, por exemplo, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Ou seja, é o resultado da multiplicação entre o número que você tá vendo os múltiplos com todos os inteiros naturais positivos do universo. Então a gente já consegue entender que os múltiplos são infinitos. Porque se eu ficar 2 vezes 8, 2 vezes 10, 2 vezes 30, todos os resultados são múltiplos de 2. Ficou claro que são múltiplos, gente? O que então é o meu MMC? É o mínimo múltiplo comum. Toda vez que eu falo MMC ou MDC, você tem que pensar que eu tô falando, quando eu falo MMC e MDC, eu tô falando em relação de 2 números, 3 números, 4 números. Nunca é um número sozinho. Sempre que falo MMC, eu tô comparando, estou colocando lado a lado números diferentes. Então, o mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo comum entre aqueles números que eu estou analisando. Basicamente é isso o meu MMC. Agora vamos para os divisores. Os divisores fica um pouco mais simples a definição, que são os números capazes de dividir aos outros em partes iguais. São números que conseguem dividir os outros sem que dê um resto. Exemplo, divisores de 2. 8 por 2, 4. 8 por 4, 2. 8 por 8, 1. Então, os divisores de 2 são 2, 4 e 8. Observem que os divisores já são um conjunto que não é infinito. Igual, por exemplo, os divisores de 8 são os que estão aqui. 2, 4 e 8. Ao contrário dos meus múltiplos, que são infinitos. MDC, então, é o meu máximo divisor comum, que é o maior divisor comum entre aqueles números que eu estou analisando. Lembrando sempre, MMC e MDC, eu tenho que pensar que eu estou vendo mais de um número. É 2, 3, 4 números. Ele é sempre em relação um ao outro. Show? Vamos continuar. Agora, a gente vai para o que realmente importa. Para quem fala assim, quero aprender só uma coisa nessa aula. Fica com isso aqui que a gente vai falar agora. Que é a regra prática, que é aquela regra que a gente vai saber quando que eu vou usar MMC e quando eu vou usar MDC. A gente usa MMC quando você vê no título no enunciado do seu exercício a palavra múltiplo, mínimo e a principal dica. Quando o exercício estiver pedindo uma resposta no futuro, que dá uma ideia de simultaneidade, de tempo, você tem que pensar em MMC. Um exemplo aqui rápido. Quando o exercício fala assim, tal pessoa visita a mãe de 3 em 3 dias, o outro filho visita a mãe de 5 em 5. Quando essas pessoas vão se encontrar na casa da mãe, sabendo que se encontraram hoje? Então é isso. Quando o exercício me pede alguma coisa, dando uma ideia de futuro e uma ideia de simultaneidade. Quando vai acontecer de novo? Vamos continuar aqui então. E qual que é a regra prática do MDC? A gente vai usar o MDC quando a gente vê no enunciado palavras como máximo, divisor, dá uma entender de dividir, colocar em partes menores, quantidades. É isso que a gente vai olhar e vai se atentar a MDC. Por exemplo, uma pessoa fala que tem um pedaço de madeira de 5 metros e outro pedaço de 10 metros. Ele quer dividir esses pedaços em partes menores, mas que sejam iguais. Pronto, MDC. Porque tá falando
de diminuir as quantidades de início, dando o máximo número de pedacinhos que tem. Então, vi máximo, divisor, divisão, diminuir em menor número, diminuir em maior número. Penso em MDC. Falou de tempo, quando vai acontecer de novo, mínimo, você pensa em mínimo múltiplo comum. Essa é a regra básica que você tem que colocar no coraçãozinho de vocês. Vamos então para o que realmente importa hoje, que é a resolução de exercício, como é que a gente vai montar, como é que a gente vai fazer quando a gente estiver diante de um exercício. Vamos começar aqui. É um exercício da UERJ e eu vou começar lendo para vocês. Primeira dica de vida. Olha o exercício, vou ler com calma e tranquilidade. Uma frase que eu gosto muito, acho que eu até já falei com vocês em sala de aula, é que a disciplina antecede a espontaneidade. Então agora nesse começo, eu tenho dificuldade em interpretar exercício, eu tenho dificuldade em montar exercícios. Não tenha pressa, sabe? Pega o exercício e fica 15, 20 minutos lendo, interpretando, copiando dado. O importante é que você fique 15, 20 minutos agora, para quando chegar no Enem você conseguir fazer o exercício em 3 minutos. Agora é o momento de você perder o máximo de tempo possível fazendo um exercício. Depois você pensa no tempo, em acelerar o tempo. Agora, nossa intenção é que vocês aprendam mesmo a interpretar o exercício. Então, vamos lá. 2 sinais luminosos fecham juntos em um determinado instante. Um deles permanece 10 segundos fechado e 40 segundos aberto. Acho essa parte muito importante. Vou grifar aqui. Se não travou aqui o negócio, mas vou grifar. Assim que o negócio der certo. Bem lentamente. Pronto. Foi. Não foi? Foi também. Ele permanece 10 segundos fechado e 40 segundos aberto. Enquanto o outro permanece 10 segundos fechado e 30 segundos aberto. Pronto. O que eu tiro dessa minha parte do exercício? Eu tenho 2 sinais diferentes. Semáforo na minha terra, passo o CIT. Aqui não existe essa de sinais, não, né? Na minha terra é semáforo. Coronavírus. 10 segundos fechado e 40 segundos aberto, enquanto o outro fica 10 segundos fechado e 30 segundos aberto. São os dados principais do meu exercício. Vamos para o que ele está pedindo. O número mínimo de segundos necessários a partir daquele instante para que os 2 sinais voltem a fechar juntos outra vez é de... Vamos lá. O que a gente tem que se perguntar? MMC ou MDC? Tenho a palavra mínimo, eu tenho uma ideia de futuro e tenho uma ideia de simultaneidade. Quando eles vão fechar juntos outra vez? Então é MMC. Muito importante quando você está fazendo exercício em matemática, é você pensar assim, antes de começar a fazer, o que o exercício quer, em que unidade está? Eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu mesma, na época de vestibulanda, errava exercício por causa de unidade. Então é importante a gente pensar o que o exercício quer e em que unidade ele quer. O que esse meu exercício quer? Ele quer o tempo, o número mínimo de segundos, o tempo em segundos necessários para que esses 2 sinais voltem a fechar juntos outra vez. Isso em segundos. Eu já falei, né? Já tinha falado. Então, pronto. Eu sei que é MMC, eu sei que o meu exercício quer e eu sei em que unidade está. A partir daí, eu vou começar. Vou pegar a minha caneta aqui, colorida, e vamos começar a fazer o MMC. Como é que eu vou fazer o MMC? O meu primeiro semáforo, ele fica 10 segundos fechado e 40 segundos aberto. Isso quer dizer que o ciclo dele, ou seja, o tempo que ele fica fechado e o tempo que ele fica aberto, dura no total de 50 segundos. Então, vou fazer aqui 50 segundos. Já o meu semáforo 2 fica 10 segundos fechado e 30 segundos aberto. Ou seja, o ciclo dele, entre fechar e depois abrir e fechar de novo, é de 40 segundos. Vou anotar aqui essa caneta maravilhosa. 40. A partir disso, eu vou tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum, entre 50 e 40, para eu descobrir quando que esses sinais vão voltar a fechar juntos. Agora, ficou manual. Ficou só na base da continha. Eu vou só puxar aqui para baixo, para não ter problema depois. Voltamos. Isso. Como é que a gente faz um MMC? A gente pega os números que a gente está tirando, coloca
um do ladinho do outro, separados por uma vírgula, e passa um traço na vertical. A partir daí, eu vou dividir esses números, eu vou fatorar esses números através dos números primos. E o que são números primos? Só lembrando muito rapidinho, são aqueles números que possuem 2 divisores apenas, um e ele mesmo. É o 2, o 3, 5, 7, 11, 17 e assim por diante. A dica de vida também, a gente começa fatorando, dividindo, pelo menor número primo, o 2. Só depois que a gente dividir tudo que a gente tem para dividir por 2, a gente passa pro 3. Terminou o 3? 5. E por aí vai. Vamos lá. 50 e 40 são divisíveis por 2. Então eu vou começar, coloco meu 2 aqui, 50 dividido por 2, 25. 40 dividido por 2, 20. Eu ainda tenho, meu 20 ainda é divisível por 2. Então eu vou continuar. Coloco 2 de novo. O meu 25 por 2 não dá. Então eu vou continuar abaixo o meu 25 e continuo aqui. 20 por 2, 10. O 10 continua sendo divisível por 2. Então eu vou continuar dividindo, colocando 2 aqui. 25 não dá por 2, eu vou descer ele aqui, normal. E 10 por 2 é igual a 5. Agora, dá para dividir por 2? Não consigo mais dividir por 2. Vou passar pelo próximo número primo, que é o 3. Mas nem o 25, nem o 5 são divisíveis por 3. Então eu vou passar para o próximo, que é o 5. Aqui, o 5 já divide os dois. Então eu vou coloco meu 5 aqui e divido. 25 por 5, 5. 5 por 5, 1. Só sobrou 5, coloco 5 outra vez. 1 e 1. Quando eu chego nesse 1 e 1, eu passo um traço aqui, quer dizer que eu acabei meu MMC. E o que é o MMC? O MMC é o produto dos números primos que eu consegui fatorar dos números que eu estou fazendo. Então, o meu MMC... Nossa, olha essa habilidade para escrever com isso aqui. Sumiu a caneta. Jesus da glória. Ah, meu Deus. Apareceu tudo de uma vez. Meu MMC é 2 ao cubo, que é 3 vezes o 2, vezes 5 vezes... 5 ao quadrado, desculpa. 5 ao quadrado, porque eu tenho 2 vezes o 5. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Eita. 8. 5 ao quadrado, 25. 8 vezes 25. Como é que eu faço isso de uma forma rápida? 4 vezes 25, todo mundo sabe que é 100. Então, se 4 vezes 25 é 100, 8 vezes 25 é 200. Então, o MMC entre 50 e 40 é 200. Segundo ponto importante do meu exercício. Depois que eu vi que o exercício está me perguntando em que unidade está, eu vou me perguntar. Ok, eu fiz as minhas contas e eu achei. Mas o que eu achei? O que eu achei aqui? Que o mínimo múltiplo comum de 50 e 40, ou seja, o tempo que vai demorar para os meus sinais fecharem juntos de novo é 200 segundos. E aí eu me pergunto, o que eu estava procurando é a mesma coisa que eu achei? No caso desse exercício, se eu responder que acabou o meu exercício. 200, eu venho aqui e marco D de Deus. Vamos ler um exercício e tentar descobrir se é MMC ou MDC. É um exercício da IFPE, que deve ser o Instituto Federal de Pernambuco, imagino eu. Exato. É isso? Confere? Exato. Confere, então. Na escola Pierre de Fermat, é assim que se pronuncia? Pierre de Fermat? De Fermat. Olha aí, o francês? François. O francês sendo utilizado aqui. Foi realizada uma gincana com o objetivo de arrecadar alimentos para montagem e doação de cestas básicas. Ao fim da gincana, foram arrecadados 144 pacotes de feijão, 96 pacotes de açúcar, 192 pacotes de arroz e 240 pacotes de fubá. Isso que eu tô fazendo aqui, gente, é justamente você fazer em casa mesmo. Grifa, não sei quem gosta de marca-texto, quem gosta de lápis de cor, quem gosta de qualquer coisa.
canetinha, só para deixar mais claro, sabe? Deixar mais evidente. Na montagem das cestas, a diretora exigiu que fosse montado o maior número de cestas possível, de forma que não sobrasse nenhum pacote de alimento e nenhum pacote fosse partido. Segundo a exigência da diretora, quantos pacotes de feijão teremos em cada cesta? Primeiro, que a gente faz a pergunta sempre que a gente termina de ler o exercício é: o que o exercício está me pedindo e em que unidade está? Ele está me pedindo o quê? A quantidade de pacotes de feijão que vai ter em cada cesta. Uma coisa, gente, é MMC ou MDC? A gente viu aqui o maior número de cestas possível. Dividir esses pacotes em cestas básicas, em quantidades menores. Então, se eu estou dividindo em quantidades menores e está perguntando o maior número de algo, eu sei que é MDC. Pronto. Eu sei que o exercício está me perguntando e eu sei que é MDC. Um detalhe importante nesse exercício. A diretora falou que não pode sobrar nenhum pacote de alimento. Então, você tem que dividir de forma que não pode sobrar um pacote de feijão, por exemplo, ou um pacote de arroz. Tudo tem que ser utilizado. E nenhum pacote tem que ser partido. Por exemplo, eu não posso dar meio pacote de feijão para um e meio pacote de feijão para outro. Porque ia cair o feijão tudo e não ia resolver o problema da pessoa. E as cestas têm que ser iguais. Não adianta eu dar uma cesta com 2 feijões para um e uma com um feijão para outro. Então, tem que ser em partes iguais. Show? Vamos lá. Como é que eu faço o MMC? Eu vou fazer o MMC dessas quantidades de alimentos que eu tenho, que são 144 pacotes de feijão, 96 pacotes de açúcar, 192 pacotes de arroz e 248 pacotes de fubá. Vamos lá fazer a minha continha. Eu vou até arrastar aqui para baixo. Não, vou fazer aqui do ladinho. Acho que dá. Vamos lá. 144... 96... 192 e 240. Como é que eu faço o meu MDC? Vou só puxar um pouco para cá para ficar mais bonitinho. Pronto. Mesma coisa, coloco os números um do ladinho de outro separado por vírgula e puxo uma reta vertical, que a minha não tá tão vertical assim. Esse pequeno problema aqui também, fazer uma puxadinha aqui. Vamos começar. É o mesmo esquema do EMC. Eu vou falar no meio qual vai ser a diferencinha. Qual que é o menor número primo? Vamos começar pelo 2. 144 por 2, 72. 96 por 2, 48. Ficou um pouco separado aqui, 48, mas é isso, 48. 192 por 2, 96. E 240 por 2, 120. Ninguém é obrigado a fazer conta rápido, gente. É igual a gente conversou muito em sala de aula. Não existe melhor método da matemática para fazer conta ou para qualquer coisa. O melhor método é aquele que você sabe. Ficou com dúvida? Faz na mão. Coloca lá, 144 por 2. Faz aquela divisão, demora o tempo que for preciso. A intenção é que vocês treinem agora, fiquem 15, 20 minutos no exercício só, para chegar no Enem, você conseguir fazer isso em 3, 4 minutos. Vamos lá. Qual que é o porém do MDC? Toda vez que o meu número primo dividir todos os números aqui da esquerda, eu vou circular ele. O 2 dividiu todo mundo que está à esquerda, certo? Eu vou circular ele. Vamos continuar. Eu consigo ainda dividir por 2. Então, eu vou colocar meu 2 de novo. 72 por 2, 36. 48 por 2, 24. 96 por 2, 48. 120 por 2, 60. De novo, eu consegui dividir todos os meus números aqui da esquerda por 2. Então, eu vou circular ele. Continuamos. Eu ainda consigo dividir por 2. Nossa, ficou bonito esse círculo aqui desse 2. Olha. Vamos lá. Eu sou um pouco dispersa às vezes, mas vamos continuar. 36 por 2, 18. 24 por 2,
12. 48 por 2, 24. 60 por 2, 30. Mais uma vez eu consegui dividir todos os meus números por 2. Então eu vou circular de novo. Continuando. Ainda consigo dividir por 2. Então vamos continuar. 18 por 2. Vou puxar mais para baixo que vai... Peraí. 18 por 2. 9. 12 por 2. 6. 24 por 2. 12. 30 por 2. 15. Mais uma vez eu consegui dividir todos os meus números da esquerda pelo número que eu estou dividindo, que é o 2. Circulo de novo. Eu ainda consigo dividir alguns números por 2. Então eu vou continuar no 2. 9 por 2 não dá. Então eu abaixo ele. 6 por 2, 3. 12 por 2, 6. 15 eu não consigo, então eu só abaixo ele. Dessa vez, o 2 não dividiu todos os números aqui da esquerda. Então eu não vou circular ele. Continuo. Eu ainda consigo dividir algum dos números por 2. Então eu coloco o 2 de novo. Nossa, minha letra tá ficando grande, mas eu vou continuar subindo. Vamos lá. 9 por 2 não dá, então eu escrevo meu 9 aqui. 3 não dá, escrevo meu 3 aqui. 6 por 2, 3. 15 por 2 não dá, eu só abaixo. Agora eu vou passar pelo próximo número primo, porque o 2 já não consegue dividir ninguém aqui. Qual que é o próximo número? O 3. Coloco o 3, continuo dividindo. 9 por 3, 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. 3 por 3, 1. E 15 por 3, 5. O 3 conseguiu dividir todo mundo que está à esquerda. Então, eu vou circular ele. Dica de vida, gente. A parte MDC, dica rápida, regra prática. Quando eu divido por um número e já aparece o 1 aqui embaixo, eu posso parar por aqui. Porque nenhum dos números aqui embaixo, que eu dividi aqui a partir de agora, vai conseguir dividir todo mundo. Então ele não vai entrar na minha conta no MDC. Por quê? Porque o MDC é o produto, ou seja, a multiplicação dos números circulados, dos números que conseguem dividir todo mundo que está aqui à esquerda. Então a partir de agora, o 1 já não consegue ser dividido, não consegue ser divisível por ninguém. Então eu não vou ter nenhum número circulado mais. Então eu vou parar por aqui. Isso, até que aqui não ia muito longe. Eu ia dividir por 3 de novo e ia dividir por 5. Mas pode ser que em alguns casos a gente ganhe muito tempo com isso. Então, apareceu um 1 aqui na minha esquerda, eu paro o meu MDC, porque eu não vou ter mais nenhum número circulado. Vamos dar uma olhada aqui como é que vai ficar meu MDC, que é o produto dos números circulados, ou seja, dos números que dividem todo mundo à esquerda. Eu tenho 4 vezes o 2, então 2 a quarta, vezes, vezes, vou só ver aqui quais são os números circulados, vezes 3. 2 a quarta é 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 16 vezes o 3. 2 vezes 16 é 32. 32 mais 16, 48. Então, 3 vezes 16, 48. Agora, minha pergunta, gente. O que eu acabei de achar? Eu acabei de achar o MDC, ou seja, o máximo divisor comum, ou seja, o maior número que consigo dividir todos os números à minha esquerda, ou seja, os números dos meus alimentos. Os 48... Eita, não mexi aqui. 48 consegue dividir o 144 em partes iguais. Consegue dividir 96 em partes iguais. Os 192 em partes iguais. 240 em partes iguais. Então, o meu 48 é o número de cestas que eu consigo montar com partes iguais dos meus alimentos. E eu faço a pergunta. O que eu achei é o que o exercício está me perguntando? Eu achei o número de cestas. Mas o que o exercício está me perguntando? Eita, tirei do lugar aqui. Mas o que meu exercício está me perguntando? Ele está perguntando o número de pacotes de feijão em cada cesta. Tá vendo como é que é complicado? Por exemplo, você tá no Enem, você tá cansado, tá fazendo exercício, prova 5 horas.
Se você faz o MDC, acha 48 e tem uma alternativa com 48, às vezes você marca errando, sabendo o exercício. Então você tem que pensar, o que eu achei e se coincide com aquilo que o exercício está me pedindo. O que ele está me pedindo? Número de pacotes de feijão em cada cesta. Se eu tenho 144 pacotes de feijão no total e eu tenho 48 cestas, eu vou só dividir. 144 por 48 é 3. É isso mesmo? É isso mesmo, 3. Então eu tenho que em cada cesta vai ter 3 pacotes de feijão. Letra C de coronavírus. Então, gente, basicamente era isso de hoje. Eu queria que ficasse dessa aula era essa parte de relembrar o que é MMC, MDC, como é que faz, mas principalmente vocês criarem essa, entre aspas, malícia de olhar para um exercício, saber se é MMC, saber se é MDC, e pegar isso, como é que eu faço, como é que eu monto, porque às vezes a gente trava, a gente sabe o que é MMC, a gente sabe o que é MDC, mas eu olho por exercício e eu não sei montar. Então, tipo assim, não fiquem com pressa no comecinho. Se vocês têm dificuldade nessa parte de interpretação, de montagem, perca 20, 25, 30 minutos no exercício só. Pega, copia os dados e façam essas 2 perguntas principais que eu fiz para vocês. Primeiro, o que o exercício está me pedindo e em que unidade? Depois que você acabar, você fala o que eu achei e se realmente coincide com aquilo que o exercício está me pedindo. Porque às vezes a gente cai em armadilha, porque a gente acha um número e acha que é aquilo e já marca. E se você lesse um pouquinho mais, você ia entender que não era aquilo que ele estava pedindo. Precisava de mais uma continha e a gente não quer errar exercício à toa. É isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar atividades para vocês. Depois que eu acabar aqui, eu mando para vocês. E obrigado por terem assistido. Beijo de luz.